Beleza, moçada? Tudo bem? Bom, essa aqui é mais uma daquelas aulas sobre triângulos que eu falei para vocês que eu iria gravar. É a segunda. Esse assunto aqui já é um capítulo do nosso livro. Depois, então, eu vou passá-la pro Ricardo. Vocês vão ter uma tarefa para fazer isso aí do livro, tá? É o seguinte, é um assunto relativamente fácil, não tem grandes complicações não, tá? Muito bem. Congruência de triângulos. O que quer dizer mesmo a palavra congruente? Quer dizer que tem a mesma medida. Então eu digo que dois triângulos são congruentes se eles possuem lados com a mesma medida entre si, os lados correspondentes. Ângulos, a mesma coisa, tá? Isso é como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. Copiei e colei a mesma figura. Tá? Um clone perfeito. Tá legal? Então, olha lá, aqui um exemplo. Ó. Então, tenho certeza que todo par de triângulos congruentes tem que ter os três lados correspondentes com a mesma medida, os três ângulos correspondentes com a mesma medida. É tudo idêntico. Tá? E, dependendo do exercício que a gente for fazer, ou às vezes, muitas vezes para provar alguma teoria ou elaborar algum raciocínio, é preciso verificar se os triângulos são congruentes. E, para fazer essa verificação, não é necessário eu dispor dos 6 elementos, ou seja, 3 lados e 3 ângulos. Tá? Desses 6, eu preciso de 3, só 3. Mas com uma condição: um deles precisa ser lado. Tá? Então, sendo pelo menos um deles lado. Então, eu não preciso dos 3 ângulos e 3 lados ao mesmo tempo. Tá? Preciso de 3 elementos, ao menos um lado. Tá, mas como que eu vou ver isso? Aí a gente tem algumas coisas, aqui alguns casos de congruência de triângulos, tá? São 4 casos. Aqui pelos exemplos vai ficar fácil de entender qual é a lógica. Então imagine que eu tenho 2 pares de triângulos. Se eu verificar que entre esses 2 triângulos os lados correspondentes são congruentes, têm a mesma medida, eu concluo que os triângulos também são congruentes. Então veja bem, eu não sei ângulo, não importa. Se eu tiver 3 lados e eu conseguir assim descobrir ou saber ou me informar que eles são congruentes entre si, automaticamente eu sei que o triângulo ABC é congruente ao DF, e isso vai incluir os ângulos externos, mediana, altura, área, perímetro, vai ficar tudo idêntico, tá? Ou seja, eu não precisei de todos os elementos, apenas 3 lados me bastam. É conhecido como caso LLL, ou lado, lado, lado. Uma outra possibilidade, o segundo caso, é quando eu reparar que no par de triângulos eu tenho como verificar se 2 lados são congruentes entre si, aqui na figura dá para ver, e o ângulo formado por eles também. Tá? Então imagina que eu tivesse aqui 5, 30 graus e 6. E aqui também 5, 30 graus e 6, automaticamente eu consigo concluir que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DE e F. Tá? Esse caso aqui é conhecido como caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Caso LAU. Beleza? Uma vez que eu concluí esses 3 elementos, eu tenho certeza que há congruência. É uma outra maneira de verificar se 2 triângulos são congruentes. O terceiro caso, quando eu tiver 2 ângulos correspondentes aqui, congruentes, ok? Então imagina 60, 60, 30, 30. E o lado entre eles, ou adjacente a eles, também tiver a mesma medida. Então imagina 60, 60, 30, 30, 5 centímetros, 5 centímetros. Eu consigo concluir também, pelo terceiro caso de congruência, que o triângulo ABC e o triângulo DE e F são congruentes. Tá legal? É o caso ALA. Ângulo, lado, ângulo. Observe que tem pelo menos um lado. Daqui a pouco a gente vai ver por que tem que ter pelo menos um lado, tá? E o último caso de congruência, quando eu verificar que eu tenho 2 ângulos também, mas olha a diferença, ali eu tinha 2 ângulos e o lado adjacente a eles, entre eles. Aqui não, o lado está aqui e tem um ângulo oposto, está lá em cima, tá? Se eu notar então que eu tenho, sei lá, vamos supor, 70, 70, 40, 40, 4 centímetros, 4 centímetros, então um lado e 2 ângulos, de forma que um seja adjacente e o outro seja oposto,
eu tenho o último caso de congruência de triângulos, que é o caso, eu chamo de LAO, tá? Que é lado, ângulo e ângulo oposto, tá? E aí eu consigo, nessas condições, também verificar que todos os elementos do primeiro triângulo são congruentes aos elementos do segundo. Então, repetindo, eu posso ter caso LLL, o lado, 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 o caso LAL, lado, ângulo, lado, o caso ALA, o ângulo, lado e ângulo, e o caso LAO, lado, ângulo e ângulo oposto. Aí a gente fica com uma certa vontade de falar, mas por que não tem de repente um caso AA, ângulo, ângulo, ângulo? Porque é o seguinte, ó, aqui eu fiz um exemplo fácil da gente notar como que com ângulo a coisa não funciona muito bem, se eu não tiver pelo menos um lado. Eu desenhei aqui dois triângulos retângulos, os ângulos medem 30, 90 e 60. Ó. São iguais, ó. Ok? E os triângulos já não são congruentes, um é maior do que o outro. Mas por que isso acontece? Porque quando eu amplio uma figura, não necessariamente eu estou modificando os seus ângulos. Quer ver um exemplo bem facinho? Imagina que eu fiz aqui um retangulinho. Eu sei que todo retângulo tem ângulos medindo 90 graus. E aqui embaixo eu fiz um retangulão. Também tem ângulos medindo 90 graus. Não é? Significa que eles são congruentes? De maneira alguma, tá? Na sala de aula de vocês têm a lousa, que é um retângulo grandão como esse, e o mural, que é um retângulo menor. Tem os mesmos ângulos, que são retângulos, e não são congruentes. Então, só ângulo não resolve o meu problema. O máximo que eu vou conseguir, isso a gente vai ver no nono, é dizer que esses triângulos aqui eles são semelhantes, como se eu tivesse feito uma ampliação ou uma redução. Tá? Imagina que eu estou lá no editor de imagens no computador ou no smartphone, e aqui coloquei geralmente no vértice da figura e estiquei minha figura, aumentou. Manteve a proporção, os ângulos continuam os mesmos, porém eles não são congruentes, são semelhantes. Mas esse é assunto para o ano que vem. Então, dessa forma, não existe um caso de congruência ângulo, ângulo, ângulo. Só lado, 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 ângulo, lado, que é o LAO, ângulo, lado, ângulo, que é o ALA, e lado, ângulo e ângulo oposto, que é o LAO. Ok? Hoje, mais uma vez, estamos tendo a participação do cachorro do vizinho, que adora fazer uns bicos nas minhas aulas, tá? O assunto desse capítulo, grosso modo, é isso que a gente viu, tá? A gente vai ver um exemplo aqui, tudo bem? Então eu tentei fazer de uma maneira que englobasse quase tudo que tem de tarefa, que não é muita coisa. Quase sempre é só identificar o caso, é comparar, é mais ou menos isso aqui, vai comparar as figuras, ver o que está marcado na figura e dizer qual o caso. Grande parte da tarefa é essa aí. Um outro estilo de exercício que tem é esse aqui, ó. Bom, ele já está informando para mim que os triângulos são congruentes, de certa forma. Qual o caso de congruência? Pode se aplicar aqui facilmente, que eu consigo ver. E em seguida eu vou ter que descobrir quanto que é o valor de y elevado ao valor de x. Para isso eu tenho que calcular y e x. Como que eu vou ver? Bom, eu tenho aqui esse lado igual a esse e esse lado igual a esse. Então eu diria que eu tenho LL. O terceiro elemento que eu consigo ter certeza absoluta que é congruente é aqui, ó. Vou colocar colorido. Porque aqui eu tenho a história dos ângulos opostos pelo vértice. Então é certeza. Mesmo que eu não conseguisse ter certeza desse e esse, desse ângulo e esse, desse ângulo e esse, não importa. Aqui eu tenho, ó. Então eu teria o caso, ó, lado, ângulo e lado. Ou seja, lado, lado, o ângulo formado por eles ou entre eles. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá? Então, eu poderia dizer aqui na minha primeira resposta que o caso é lado, ângulo e lado. Depois disso, como que eu vou fazer para calcular o valor de x e o valor de y? Os lados que têm uma marcação significa que eles são congruentes. Então eu tenho aqui que 2x mais 5 tem a mesma medida que 3y menos 7. E o de 2 risquinhos, x mais 6, tem a mesma medida que y mais 3. Então aqui eu tenho um sisteminha para resolver. Aqui de repente a gente resolve pela adição, vai sair rapidinho. X traz o y para cá, passa o 6 para lá. Eu chegaria nesse ponto aqui, ó.
Melhor caminho aqui, ou cancelar o x ou o y, tá? Eu, de repente, prefiro aqui... Não, mas dá na mesma, vamos cancelar o x, não vai fazer muita diferença, não. Aqui multipliquei por menos 2, menos 2x mais 2y igual a mais 6. Então aqui, caiu fora, menos y igual a menos 6, eu já obtenho o valor do y, que é 6, ok? Para calcular o valor do x, eu posso escolher a equação que eu quiser. Eu vou escolher essa aqui, ó. Menos 3 mais 6, o x igual a 3. E por último, quanto é y elevado a x? Ou seja, quanto que é 6 elevado ao cubo, que vai dar 216. E essa é a minha resposta final. Então, assim, grosso modo, a tarefa de vocês vai ser o quê? Identificar casos para verificar se são ou não congruentes. E às vezes, com base nessa história de ser ou não congruente, a gente consegue montar uma equação. Acho que no livro nem sistema tem, acho que quando tem alguma equaçãozinha pequenininha, tá? Eu já coloquei até um pouquinho mais complexo aqui, tá? E grosso modo é isso, é mais questão de identificar, porque isso aqui a gente usa mesmo, efetivamente, para demonstrar alguma questão envolvendo triângulos ou quadriláteros depois, mas não é uma coisa que se usa o tempo todo, tá? É mais para provar, geralmente, alguma teoria ou elaborar algum tipo de cálculo, resolver algum tipo de problema, mas que aparece com muito pouca frequência, tá legal? Então depois vai estar lá no site da escola dizendo quais as páginas da tarefa referentes a esse assunto aqui, tá legal? Então essa aula foi bem mais curtinha que a outra, tá? A gente falou então de congruência de triângulos. Tem, se não me falha a memória, um ou outro tópico aí na lista de vocês, tem um que não é muito diferente desse, e tem uma de verdadeiro ou falso que fala um pouquinho de alguma coisa que eu citei aqui no meio, mas eu vou deixar vocês refletirem. Beleza, gente? Então é isso aí, muito obrigado, até!